Olá, nesta semana o Salto para o Futuro tem discutido as transformações no processo de ensino e de aprendizagem com o desenvolvimento das tecnologias. Tema que está em pauta hoje, no debate que encerra a série Cibercultura, o que muda na educação. Convidamos para a discussão a professora da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Edmeia Santos, que também é consultora desta série. A professora Conceição Soares, do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e o professor Eugênio Trivinho, do Programa de Estudos Pós-Graduados em Comunicação e Semiótica da PUC de São Paulo. Começa agora o Salto para o Futuro, um programa da TV Escola, o canal da educação. Bom, você percebeu no começo do programa de hoje, estou aqui sozinho, minha amiga Bárbara Pereira está com uma pequena alergia por conta de outono, essa época do ano que todo mundo fica espirrando um bocado, então ela vai se restabelecer e volta a nos acompanhar na próxima série. Portanto, eu conto com vocês para fazer o programa de hoje, hein? Entre as principais marcas da cibercultura está a interatividade. Por isso, hoje no Salto a gente convida você a participar. É fácil, mande suas perguntas ou comentários sobre a série para salto@mec.gov.br. Se preferir o telefone, anote o número 0800 282 6757. Como eu disse, conto com a sua participação. A gente começa o programa de hoje com o Mosaico. Nossa equipe conversou com pesquisadores para saber o que muda na educação à distância com a cibercultura. Eu acho que o que muda basicamente é uma potencialidade, uma possibilidade muito mais forte da interatividade, né? Da relação do aluno da educação à distância com seus professores, com seus tutores, né? E o cuidado, né? Porque também o acesso à informação é muito maior e aí, sobretudo, esse desafio, né? De como fazer dessa quantidade quase infinita de informação, fazer que isso seja uma produção de conhecimento. O que muda com a cibercultura na educação é algo, né, enorme, né? É uma mudança enorme, porque muda com a cibercultura o tempo, muda o espaço, muda a forma de trabalho, mudam as tecnologias, mudam as relações de mediação e mudam, inclusive, as formas como o sujeito constrói a sua autonomia de autor de sua própria aprendizagem. O que muda é que os polos vão para o espaço. O que quer dizer isso? Hoje, muita atividade da EAD ainda está baseada em momentos presenciais. Com a cybercultura, você tem hoje os conteúdos na internet, os professores na internet, os colegas na internet, as simulações na internet, conteúdos complementares na internet. Então a vida fica mais virtualizada, já está virtualizada, as novas gerações já vivem isso. Então a educação à distância ela vai literalmente para o espaço e se flexibiliza ao limite. E ela contamina a educação presencial. Isso é que vai acontecer. Bom, o que muda com a cibercultura na educação à distância é justamente, eu acho que a distância, a possibilidade de trazer, né, de aproximar a educação do cotidiano do estudante, do cotidiano de todos nós. E entender que a sociedade é a sociedade toda que forma, a sociedade é que é formativa. E o professor, ele é um desses elementos dessa educação e da formação. Ou seja, é justamente acabar a distância, diminuir a distância e se apropriar tecnologicamente, né, dessas ferramentas para pensar esse novo ambiente formativo. Muitas mudanças. A gente começa o programa de hoje agradecendo aos nossos convidados pela presença aqui no estúdio do Salto. Edmeia, para você, a mesma pergunta. O que muda na educação à distância com a cibercultura? Bem, acho que a semana inteira, né, discutimos isso na entrevista, a própria noção de distância, né? Estar geograficamente disperso não é estar distante.
Com a cibercultura, a gente tem acesso aos ambientes virtuais de aprendizagem, a essa internet comunicacional. Então, estar geograficamente não é estar distante. Então, a gente pode agora, não só e muito mais que isso, disponibilizar conteúdos em vários meios, linguagens, mas, sobretudo, se comunicar, co-criar o conhecimento coletivamente, colaborativamente, estar junto, né, nessa nova forma de presencialidade. Conceição, a mesma pergunta. O que muda na educação à distância? Bom, eu acho que Edmeia disse quase tudo que tinha que dizer, né? Essa possibilidade, eu acho que é importante de se trabalhar com múltiplas linguagens, com múltiplos meios, né? Em temporalidades distintas e não só em espacialidades distintas, porque você bota uma hora, o outro responde outra hora, né? A possibilidade de cocriação e uma coisa que um daqueles professores falou ali, não só na educação à distância, é interessante a gente pensar também como essa lógica vai se transportando para a educação presencial, para a educação na sala de aula, principalmente no que diz respeito às figuras do saber, né? Essa possibilidade de todo mundo ter um saber, de negociar saberes, eu acho que isso é uma mudança bem significativa. Certo. Eugênio, também a mesma questão que muda na educação. Eu considero que, em primeiro lugar, nós precisamos reconhecer que existe um outro capital cognitivo, um outro capital de conhecimentos que é necessário, eu chamo de dromoaptidão. A dromoaptidão é a capacidade de ser veloz no uso, na apropriação dos dispositivos digitais. Me parece que essa mudança é fundamental, porque quando a cibercultura acaba, de alguma forma, como época histórica, calcada nas tecnologias digitais, interferindo, reescalonando a educação à distância, ela patrocina a exigência do conhecimento de novas linguagens, novos dispositivos, novas tecnologias. E a dromoaptidão é justamente isso, a capacidade de ser veloz no uso dessas ferramentas. Agora, a professora Edmeia, a professora Conceição, disseram, evidentemente, os itens cruciais, que é o fato de que, lendo com outras palavras, a educação à distância, tornando-se online, acaba livrando todos os atores envolvidos, os educandos e os professores, livrando da geografia. Me parece que isto é crucial, porque até agora a humanidade fez a sua socialização, fez os seus processos de formação, justamente presencialmente e num território de modo concentrado. A educação à distância, que já, de alguma forma, descentralizava, operou mais ainda com a cibercultura, no caso da educação online, ou seja, fundamentalmente, quando a comunicação entra no processo, a comunicação online, ela entra apartando fisicamente, mas unindo na rede, no imaginário de formação. E, evidentemente, se une na rede e está aí aberto o horizonte para a multiplicação, a diversidade, a multiplicação das formas de conhecimento, o que contextualiza mais ainda a cocriação, o compartilhamento do saber, a negociação do saber, bem dito pela professora Conceição. Acho que o Eugênio tocou num ponto fundamental, que é o paradigma comunicacional. Eu acho que precisa estar bem claro aqui que não é pelo fato de estarmos em ambientes em potência interativos, né, que tem o polo da emissão liberado, onde a gente não precisa mais demarcar os sujeitos da comunicação, emissão de um lado, recepção do outro, né? Mas a gente precisa também olhar criticamente vários currículos online, né? E que, na verdade, não deixam de ser educação à distância, à moda daquele modelo comunicacional de distribuir informação em pacotes, né? Agora mais animados, interessantes, em movimento, e comunicação não é isso, né? Então, acho que a gente precisa demarcar exatamente que a educação online, na cibercultura, cibercultura é a cultura contemporânea do nosso tempo, né? Onde produzimos bens, serviços, conhecimento, informação, com essa mediação digital, em rede, co-criando com o outro. É isso, né? que eu queria, nesse ponto que eu queria chegar. Pode haver uma certa confusão entre cibercultura e tecnologia.
Como é que você analisa essa relação? Você já estava dizendo um pouquinho disso, quer dizer, uma coisa não é necessariamente a outra, né? Não é necessariamente a outra, até porque o que a gente entende por tecnologia é esse pensar essa arte do fazer e em tempos contemporâneos mediada pelo digital em rede, né? As tecnologias, elas compõem a infraestrutura, né, desses processos, mas os usos e as operações que os usuários fazem com estes usos é o que configura a cultura propriamente dita, né? Que é essa produção humana através da linguagem ou do próprio processo de produzir bens, serviços, conhecimento, né? Mas a cibercultura é a cultura, né? Que para se instituir é necessário o uso da tecnologia. Pois é. Aí, um exemplo, para ficar claro para quem está nos assistindo. Hoje, eu acho que não tem ninguém no planeta que não saiba que houve um casamento da família real britânica. Hoje, desde 7 da manhã até agora, muito provavelmente, quem entrar numa rede social como Facebook, Twitter, vai ler milhões de comentários, de twitters, enfim, sobre esse episódio. Isso é um fenômeno que a gente pode pegar como um exemplo dessa cibercultura, dessa era que a gente está vivendo. A utilização dessa rede social, dessa tecnologia, para comentar, para que nós, brasileiros, aqui tão distantes da Inglaterra, estejamos participando desse fato, enfim. E o diferencial não está exatamente em ter acesso às imagens do casamento, ao modelo do vestido da noiva, né? A mulherada agora no mês de maio está desesperada para saber que vestido é esse. Então, além de ter acesso em tempo real ao fenômeno, ao fato, né, que é o casamento em si, poder produzir conteúdo, discutir esse fenômeno em rede, né, produzindo sentidos, negociando, fazendo críticas, né, o porquê desse fato está na cena do dia a dia, com tantas coisas outras para discutir, para pensar, mas o que caracteriza exatamente a cibercultura não é só o acesso, porque isso a televisão, né, já fez, mas é poder construir informação, negociar, colaborar, falar sobre, né, emitir várias opiniões. Ter esse olhar crítico, né, Conceição? E qual é o desafio para esse olhar crítico em relação a isso que a Edmé estava dizendo? Não, o que eu acho é assim, nesses usos que as pessoas fazem dessas redes, elas acabam criando outras contingências para além daquilo que foi programado. E acabam criando tecnologias, né, tecnologias de uso, e fazendo emergir novas tecnologias de produção também, né, configurando novos aparelhos. Toda hora você vê que tem alguém criando um software novo para tentar fazer alguma coisa que as pessoas já estão fazendo marginalmente, né, ou por fora, né? E agora, a questão crítica que eu penso é uma questão de avaliação a partir do que se produz com isso, né? Porque nesses usos as pessoas estão produzindo coisas, né? Uma superabundância de mensagens. E eu acho que em alguns momentos é importante a gente parar para pensar, mas só porque está todo mundo emitindo, isso é necessariamente uma coisa afirmativa? Isso é necessariamente uma coisa boa? Né? E aí a gente vai tendo esses espaços de mediação na própria rede, nas escolas, nas famílias, né? Eu acho que é importante a gente avaliar o que está sendo produzido. Quer dizer, é um desafio, então, Eugênio, esse olhar crítico para esse conteúdo todo, para todo esse fenômeno que a gente está vivendo, né? Como você disse, a cibercultura é a cultura do nosso tempo. Claro, o pensamento crítico, ele é dos mais raros nessa época, porque essa época praticamente constrói uma sinergia em torno do uso, em torno da apropriação, em torno do fazer. Da dromoaptidão, como você disse. Exato. A gente precisa usar cada vez mais rápido, enfim. É um imperativo essa dromoaptidão. Ela é para ser exercida. É algo que praticamente a época, de um modo particularmente doce, ela acaba fazendo com que nós nos convençamos de que assim tem que ser. Ora, na realidade precisamos questionar por que assim precisa ser. Por que não lançarmos então um olhar de reserva, um olhar mais ponderado, tensional, crítico, é uma sinonimia, em relação a tudo isso. E é fundamental que a gente perceba que a cibercultura veio para, de alguma forma, com a possibilidade hipertextual e interativa, bidirecional, em tempo real, quer dizer, online, das tecnologias e redes digitais, veio para, de alguma forma, confrontar a lógica do monopólio da informação e da expressão da época de massas. Na realidade, isso é um fenômeno muito interessante, porque veio dar lastro ao potencial concreto que a democracia deve ter nas nossas relações sociais. E uma vez que milhões de pessoas, né, 2 bilhões era o
a hipótese, 2 bilhões de convidados para um casamento, né? Que iriam apreciar, assistir o grande evento, né, do casamento real britânico. Na realidade, a possibilidade de que milhares de pessoas no mundo inteiro, se não milhões, se expressando, se apropriando do evento, comentando como quer, de acordo com o seu traço, o seu perfil, o seu pendor de personalidade, suas opiniões, sua cultura local, nas redes sociais, bem, isso é uma explosão da expressão. A explosão da expressão não é senão um fenômeno permitido e que realiza a própria democracia enquanto ideal humanitário e civilizatório. O problema começa quando nós deslocamos um pouco o olhar e abrigamos o pensamento da professora Conceição. Porque a própria explosão da expressão precisa também ser tensionada. Ou seja, como alguma coisa que já é um imperativo, que faz os corpos falarem, que faz as subjetividades falarem, que faz com que praticamente nós tenhamos que fazer sem pensar, quando nós chegamos a um contexto como esse, evidentemente nós temos que estabilizar, serenar o ânimo e pesquisar criticamente sobre que fenômeno é esse em que a democracia foi transformada. Bom, ele falou em pesquisa, Eugênia, exatamente nesse ponto que a gente volta no próximo bloco. Como você já sabe, a cada série a gente faz uma enquete no site do Salto. Nessa semana, a pergunta é: o que as tecnologias digitais em rede, no contexto da cibercultura, possibilitam à educação? As alternativas: uma mudança na concepção de tempo e de espaços de aprendizagem, dinâmicas mais atrativas porque são mais próximas das realidades dos alunos, ou o acesso a novas fontes de informação e de conhecimentos. Acesse www.tvbrasil.org.br/salto e dê a sua opinião, ainda dá tempo. E você já enviou suas perguntas para o nosso e-mail, então? O que está esperando? Você pode fazer o Salto para o Futuro de hoje com a gente. É só escrever para salto@mec.gov.br ou então ligar para 0800 282 6757. Participe! Depois do intervalo, o debate sobre educação na era da cibercultura continua. Salto para o Futuro, volta já. Estamos de volta com o Salto para o Futuro no segundo bloco do programa de hoje. Estão em pauta os impactos das novas tecnologias no nosso dia a dia e como esses recursos digitais podem estar presentes na escola. Se você tem alguma dúvida sobre o tema, não deixe de enviar suas perguntas. Os nossos contatos vão aparecer aí na sua tela ao longo de todo o programa. Bom, Edmeia, vamos falar então da questão da pesquisa, né? A gente terminou o bloco anterior falando disso. Eu lembro que na nossa reunião de pauta lá atrás, uns 3 meses atrás, quando a gente começou a discutir essa série, você disse uma frase que me chamou a atenção e eu anotei. Para ser um bom docente online, é preciso viver a cibercultura. E outro ponto que você disse é que um bom docente online precisa necessariamente ser um pesquisador. Eu queria que você comentasse um pouquinho a esse respeito. Bom, em relação à primeira, né, porque a gente entende que a docência online efetivamente é docência, né? Em alguns currículos a gente tem se deparado com a noção de tutoria, né? Que, em poucas palavras, é aquele que carrega o infante pela mão porque ele não sabe andar só, né? Tutor é uma marca da educação à distância mais convencional, né? Porque na educação à distância mediada, né, pelos meios de massa, a autoria do professor está concentrada exatamente na produção do material didático, né? Naquele material prévio que o aluno tem em contato inicial. E cabe a um outro sujeito fazer as mediações sobre aquele conteúdo. E o conhecimento, muitas vezes, não é mediado e nem sempre é cocriado, porque a ação da tutoria acaba sendo reduzida a um certo tirar-dúvidas de um material que já foi produzido previamente por um tal professor especialista e mais iluminado, né? O que a gente entende por docência online é exatamente quebrar com esse paradigma da fragmentação,
O docente online é aquele, como diz o Paulo Freire, né? Aquele que é epistemologicamente curioso. Então, mais do que produzir informação para ser consumida, é aquele que disponibiliza pretextos e que, a partir desses pretextos, faz outras mediações, onde o processo de construção do conhecimento acontece exatamente em rede, na rede. E aí, para fazer tudo isso, não dá para ser um mero tirador de dúvidas. É preciso fazer pesquisa, é preciso buscar informação, tratá-la criticamente, é preciso vivenciar a cibercultura com autoria. Então, um bom docente online que vivencia a cibercultura é aquele que está disposto a compartilhar a informação, né? É aquele que está disposto a dizer que não sei e procurar formar redes com outros colegas, Brasil e mundo afora. É produzir, compartilhar, enfim, é estar imerso numa lógica para além daquela lógica unidirecional, onde o professor centraliza a informação, né, travestida de conhecimento. É mais que isso. Eu acho que o fundamental aí da fala da professora Edmeia é justamente o fato de que o crivo online, digamos assim, quando ele comparece na docência, na educação à distância, comparece suspendendo, ou pelo menos possibilitando, a ruptura com o princípio autoritário da educação. O critério online acaba, de alguma forma, suspendendo o perfil monolítico professoral autoritário, nem todo perfil professoral é autoritário, exatamente, digamos, de registro, mas, de toda forma, esse monopólio da fala, daquele que ensina, para aquele que aprende, isso eu digo que é uma potência, pode ser, evidentemente, desconstruído na docência E eu acho online. que isso é uma mudança importante na educação online, da educação como um todo, não só na educação à distância, como resultado no fenômeno da cibercultura, entendeu? Não só o lugar de saber como lugar do professor e do aluno que não sabe, que isso mudou, como também a escola não ser mais o único lugar de saber, né? E o que a gente vê no dia a dia, né, nas escolas, nos ambientes virtuais de aprendizagem, é alunos aprendendo com professores e professores aprendendo com alunos, sem que isso seja mais um problema. Certo, eu vou continuar com você, Conceição, porque a gente falando dessa mudança toda, de todas essas mudanças que a cibercultura traz para o cotidiano de quem atua na área da educação, muitos professores começam a participar no nosso fórum, lá no www.tvbrasil.org.br/salto. Uma dessas professoras foi a Estefânia, de Itatiba, em São Paulo. Obrigado, Estefânia. Ela deixou mensagem dizendo que, como professora da rede pública, percebe que a maior parte dos profissionais da educação apresenta muita dificuldade em utilizar as novas tecnologias, enquanto outros docentes nem ao menos querem ouvir falar, quanto mais utilizar esses recursos tecnológicos. O despreparo e a dificuldade em aceitar o novo causam desconforto, e a Estefânia diz que acredita serem esses os maiores desafios encontrados na educação. Você concorda? Olha, eu concordo que às vezes nem todos têm disposição para trabalharem com as novas tecnologias. E eu não sei se isso é um problema de despreparo, mas são problemas de outra natureza. Nem sempre elas estão disponíveis na escola, muitas vezes exigem treinamentos fora de horário, né? Muitas vezes tem que dedicar tempo para estar em contato com alunos, por exemplo, por e-mail ou nas redes, fora de horário de trabalho, né? Isso é uma coisa que é importante da gente pensar nisso. Esse professor que está o tempo todo, 24 horas disponível nas redes, como é que fica quando é o caso, como é que fica essa questão de salário, essa questão de família, essa questão de outros atributos. Mas o que eu acho é que essas tecnologias entram nas escolas independente da vontade do professor. Elas entram pelas experiências dos alunos ou entram diretamente pela mão dos alunos. É muito difícil você pensar em qualquer escola pública, que seja em qualquer canto do Brasil, que não tenha um celular lá. Por mais que se tente proibir, inclusive, o uso, né? Exatamente. E aí, quando os professores acreditam não estar preparados, é para um uso, sei lá, instrumental, um uso de acordo com o manual de instrução, um uso, talvez, uma palavra que não é muito legal dizer, mas como as pessoas se referem, pedagogizado, né? Mas se você for no dia a dia, eles estão usando. Basta você clicar no YouTube e você vai ver a quantidade de trabalhos produzidos por alunos e professores juntos, em vídeo, em PowerPoint, atendendo demandas das disciplinas, misturando vários recursos, né?
Então, eu acho que esse discurso do professor não estar preparado é um discurso que, às vezes, vem de cima para baixo e o professor acaba absorvendo, porque não sabe valorizar o próprio trabalho dele. E a gente precisa pensar nisso, assim, muito seriamente e com muito carinho, né? Porque as políticas públicas, né, historicamente, se a gente analisar os programas de formação de professores para o uso das tecnologias, a gente pode até citar alguns nomes, mas eu prefiro não citar, mas a gente percebe, né, avaliando, que esses programas, na sua grande maioria, foram centrados no professor consumidor dos meios e dos conteúdos vinculados a esses meios. Então, por que que no kit tecnológico não tem filmadora? Né? Por quê? Porque com a filmadora eu produzo com os meus alunos as próprias imagens. Eu não necessariamente tenho que consumir aquelas imagens que vêm prontas. Né? Então, minha pesquisa atual começou com uma fala de uma aluna que recebeu um laptop com conexão 3G e a fala era: o que é que eu vou fazer com essa máquina vazia? Quer dizer, ter um computador conectado à internet, porque o computador em si já é uma máquina semântica. Com ele eu já posso produzir sentido, significado, já posso ler, escrever. Conectado, então, eu posso fazer tudo isso com o outro, né, compartilhando. Mas por quê? O porquê dessa fala? Porque, de repente, né, nós, professores, já fomos condicionados a esperar o pacote chegar. Né? A esperar o conteúdo que eu tenho que ensinar, a forma que eu tenho que ensinar. Obviamente, isso tem mudado, ainda bem, tem mudado para melhor. Cada vez mais os professores têm se autorizado muito mais. E isso por conta da emergência de tudo que a gente, né, conversou aqui em nosso tempo, até porque os próprios alunos já têm um protagonismo diferenciado em relação aos usos. Porque a questão dos usos é muito mais do que usar tecnicamente, né? Mas produzir sentidos, as formas como a gente produz esses usos também são tecnologias. Né? Pois é, Eugênio, os críticos, por exemplo, quando a gente começa a discutir essa relação entre educação e tecnologias, alguns críticos dizem que há um certo endeusamento desses recursos tecnológicos, como se por si só eles fossem resolver todos os problemas da área da educação. Como se bastasse lá o laptop com a conexão 3G e o professor fosse relaxar que tudo estaria certo. E esses críticos dizem que enquanto não houver formação, enquanto esse professor não for formado para esse uso, e aí pensando num uso crítico, como nós já discutimos no bloco anterior, muito pouco vai poder ser feito com essas tecnologias. Como é que você analisa essa questão? De fato, essa é uma realidade, essa perspectiva é correta. Eu quero, inclusive, dizer que a questão colocada foi muito boa e as duas respostas foram no centro e eu creio que essa matéria e a sua questão podem ser recontextualizadas da seguinte forma. Na realidade, a questão da formação do professor precisa, de alguma forma, ser vista num contexto maior de política pública, como indutora e planejadora de processos. E o papel do Estado é fundamental nesse terreno. Evidentemente, não só, mas é fundamental, é pago para isso. Qual é o contexto em que se insere a requalificação do professor? Em primeiro lugar, são 3 itens fundamentais no terreno da educação, onde, com políticas públicas, o governo federal, o governo estadual, o governo municipal podem atuar. Em primeiro lugar, a reconfiguração, isso é mais para o governo federal, a reconfiguração dos currículos. É impossível que a cibercultura posta não exerça, de alguma forma, em relação ao planejamento pelas autoridades do que significa educação como processo civilizador, um processo cognitivo e cultural civilizador, que não abrigue nos currículos específicos da educação já infantil, sobretudo na pré-escola dos 4 ou 6 anos, que dirá no ensino fundamental e médio, disciplinas, matérias que digam respeito ao conhecimento dos usos e vicissitudes das tecnologias, linguagens e redes digitais. Esse é o primeiro ponto. A inserção de disciplinas moleculares fundamentais para a criação de formação da dromoaptidão. Segundo, a diversificação, a intensificação e a multiplicação das possibilidades da educação online, através de políticas públicas que sejam indutoras e planejadoras
desse processo em parcerias com governo do Estado, prefeituras, ONGs, entidades do terceiro setor, institutos religiosos, universidades e assim por diante. E o terceiro elemento fundamental, justamente, last but not least, é a intensificação da requalificação dos professores no que toca à requalificação progressiva. Não basta dar possibilidade de requalificação e fazer com que esse professor espere mais que 1 ano e 3 meses ou 2 anos para se requalificar de novo. Estamos falando de formação continuada, né? Requalificação de professores nas tecnologias, linguagens emergentes e redes digitais. Quer dizer, há uma necessidade de haver uma requalificação nesses usos e apropriações, mas é fundamental que não percamos a perspectiva de que tecnologia não pode ser vista só como instrumento. Tecnologia é imagem, tecnologia é rede, tecnologia é, na verdade, relação social. E isso é fundamental. Na verdade, as novas tecnologias, ou as tecnologias da comunicação, eu acho que elas hoje não são mais nem ferramentas, nem instrumentos, elas são partes constituintes do conhecimento. Isso é importante, porque a máquina é quase que uma parceira sua. Né? Ela toma algumas decisões, ela faz algumas operações, ela tem operatividade, ela é coprodutora, né, do conhecimento. E aí é óbvio que eu acho, não abro mão das políticas públicas, né, especialmente no que diz respeito à distribuição melhor desses recursos pelas escolas e pelas universidades do Brasil. Mas quando eu falo dos usos, eu quero dizer que a gente precisa ir além, porque as políticas públicas também, assim como os equipamentos, não são suficientes para dar conta do que acontece nas escolas, nas universidades, né? E muitas vezes o que eu acho importante quando a gente pensa as políticas públicas é que elas precisam também levar em conta o que já está lá. Porque o que acontece é que muitas vezes é feito uma coisa de cima para baixo, né, sem levar em conta o que os professores já estão fazendo, as práticas que já estão acontecendo. E resistindo, inclusive. Que podiam ser ampliadas e expandidas, e aí aquilo tudo é desconsiderado e vem uma coisa na contramão de tudo aquilo que se faz. Eu acho que diante de tudo que foi falado, repensar inclusive esse currículo disciplinar, né? Claro que eu concordo com o Trivinho nessa questão, né, até em parte, porque nos cursos de formação inicial, por exemplo, essas disciplinas, Trivinho, elas são eletivas. Então, os alunos que, por um acaso, gostariam de discutir essas coisas, nos procuram, né? Mas não faz parte da fundamentação, né, filosófica, política, ideológica, epistemológica, na formação do professor. É como se o professor, fosse formado, né, para atuar no século XIX. Então, e aí, por outro lado, não dá a gente não consegue dar conta desse gap só implementando disciplinas, nem no ensino, nem na escola básica e nem na educação superior. Mas é que esse conhecimento efetivamente seja transversal neste currículo, né? Seja realmente em rede. Então, não é porque na universidade, por um acaso, eu sou professora de informática na educação, tenho uma eletiva cibercultura e educação, né? Eu e Conceição, no programa de pós-graduação em educação da UERJ, a gente trabalha com a disciplina redes sociotécnicas e currículos online, mas não somos nós que vamos dar conta dessa formação, né? É preciso que os formadores, né, colegas formadores e o currículo como um todo, entenda exatamente que tempo é esse e que são as demandas, quais são essas demandas sociais, cognitivas, né, epistemológicas, metodológicas, do que a gente está entendendo por cibercultura. E o que explica essa resistência, então? Essa resistência da academia, essa resistência dos formuladores desses currículos, dos pensadores desses currículos, o que você imagina? Olha há uma só, resistência própria à cibercultura, talvez não seja a palavra, mas há aí um senão em relação a essa própria cibercultura? A questão é formativa mesmo, né? A gente aqui, né, o próprio Martim Barbeiro, né, ele fala que há um hiato, né, do lugar cultural de onde estão os alunos e do espaço, né, e desse processo formativo, né, dos professores. Nós, professores formadores, não fomos, né, educados e formados inicialmente nesta questão, né, da leitura imersiva, né? Muitos de nós somos leitores moventes, né, alguns contemplativos. Então, essa resistência não é uma boa palavra, né? Até porque no sentido do Giraud, resistência é positivo, é crítico, né? Mas no sentido de não
não encontrar muitas vezes sentido para tudo isso que a gente está falando, né? Então, muitos colegas, inclusive na universidade, não nos olham com bons olhos, no sentido de Mas eu acho que história é essa de cibercultura? Mas tem uma né? coisa também Conceição, que... vou precisar te interromper, que a gente precisa pode fazer um intervalo, a gente retoma o debate no próximo bloco. A partir de agora, a gente encerra a votação da enquete. Depois do intervalo, você vai saber qual foi a opção mais votada e os nossos convidados vão debater com a gente o resultado. Não perca, Salto para o Futuro, volta já. Salto para o Futuro está de volta. O debate continua aqui até no intervalo. E hoje você acompanha o 5º e último programa da série Cibercultura, o que muda na educação. Agora vamos conhecer o resultado da enquete. Perguntamos o que as tecnologias digitais em rede no contexto da cibercultura possibilitam à educação. Vamos direto aqui ao resultado? Para a gente ganhar um tempinho nesse terceiro bloco, a opção mais votada, com 59% dos votos computados ali no site do Salto, diz respeito a uma mudança na concepção de tempos e de espaços de aprendizagens. Edmeia, 59% é muita coisa, uma vantagem grande. Queria que você comentasse esse resultado. Olha, quero sugerir, né, que todas as respostas que estavam ali na enquete seriam corretas, né? Mas esse resultado, né, revela exatamente que novos arranjos de espaços temporais têm provocado, né, e incentivado a instituição de outros espaços-tempos de ensinar e de aprender, né? Quando eu discuto, por exemplo, que durante muito tempo eu trabalhei com informática na educação, na escola, usando laboratórios de informática, né? E hoje eu tenho uma discussão mais específica sobre educação online, mas eu não separo uma discussão da outra, porque quem disse que a gente não pode fazer educação online na escola, num laboratório de informática, né? Porque a educação online exatamente não está restrita à educação de pessoas que estão geograficamente dispersas, mas é desenvolver processos educacionais mediados pelo digital em rede, fazendo com que as pessoas leiam, escrevam e produzam, né, mais e melhor em várias autorias. Conceição, tem a ver também com esse resultado um comentário que a Tânia Maria da Silva Menezes, de Iaçu, na Bahia. Tânia, obrigado, viu, pelo comentário. Ela postou lá no fórum do nosso site. Ela diz que um dos grandes desafios da educação na cibercultura diz respeito ao conceito de distância, superação da presença física do professor, dos colegas, da sala de aula, com cadeiras enfileiradas, livros, cadernos, tudo bem próximo de todos nós. Enfim, ela diz que essa construção de ambiente escolar está presente no professor por muito tempo. Assim, é necessário que o docente online esteja preparado para esse novo modelo de educação, onde o professor será visto como um formulador de problemas, um provocador, um orientador de situações de aprendizagem, superando a visão milenar do professor detentor do conhecimento. Eu acho que institui relações mais solidárias, mais orientais, ou mais solidárias, mais horizontais, né? Relações de troca, relações de partilha, relações onde todos aprendem, onde todos trocam. Até já tinha falado isso. Eu acho que isso é uma mudança fundamental, acho que é uma mudança bastante significativa e importante. E diminuir a distância, né? No sentido dessa distância da hierarquia, né? E também a partir dos contatos que são possíveis em vários momentos, em espaços, diminuir a distância também da copresença. Bom, a gente hoje teve um pequeno problema com o telefone. Você que está acostumado a assistir o Salto para o Futuro, sabe que a gente recebe muitas ligações toda sexta-feira nos nossos debates. A gente teve, infelizmente, numa série falando de tecnologia, um problema tecnológico. Mas, ainda assim, eu queria agradecer a Rose Irene, de Paraíba do Sul, que ligou e não conseguiu participar do programa. Rose, tenta na próxima série sobre diversidade sexual e educação. Eu e Bárbara esperamos a sua pergunta aqui no programa. Mas vamos tentar agora com a Maria José, de Bacabal, no Maranhão, que está na linha nos aguardando. Vamos ver se a gente consegue ouvir a pergunta da Maria José. Tudo bom, Maria José? Tudo bom. A pergunta é o seguinte: que projeto pode ser desenvolvido com alunos usando os recursos tecnológicos, envolvendo alunos especiais, quando a escola não tem tecnologia adequada aos mesmos? Boa noite e obrigada pela série.
Maria José, obrigado. Que bom que você insistiu, permaneceu em contato com a gente, conseguiu fazer sua pergunta. A gente também te aguarda na próxima série. No programa de ontem, nós falamos das tecnologias assistivas, né, Edmeia? Queria que você comentasse aí soluções, que alternativas a escola e a equipe da escola podem buscar nessa situação que a Maria José, eu tenho uma dica, né, que inclusive é fenômeno da cibercultura, que é a emergência do software livre, né? Então, assim, né, o software livre é um fenômeno, talvez, um dos mais importantes da cibercultura, né, que é exatamente quando pessoas e instituições disponibilizam na rede, né, soluções tecnológicas e que outros acabam melhorando, desenvolvendo essas soluções. Então, a gente tem, inclusive, no Brasil, Maria José, uma variedade interessante, né, não só de hardware, como também de software. E software livre, eu penso que é o nosso grande desafio. Nós, professores, precisamos nos apropriar, né, do software livre, pesquisar. Hoje a gente tem, né, grandes grupos de pesquisa, né, no Brasil todo, pensando, pesquisando e desenvolvendo, né? Eu acho que é legal a gente até incluir no software, no site, né, algumas sugestões, né, para que a gente possa realmente se apropriar, acessar e utilizar com os nossos alunos. Então, vale a pena fazer uma pesquisa, né, sobre software livre e investir nisso. Eugênio, nós recebemos aqui um e-mail da Tânia Colodete, de Duque de Caxias, aqui no Rio de Janeiro. Tânia, obrigado pela participação. Ela diz que nas conversas lá na escola dela, eles discutem que os alunos convivem com as redes sociais em casa, no celular e nas lan houses. Já na sala de aula, o uso dessas redes torna-se impossível, os alunos ficam incomunicáveis. Como agregar as redes sociais aos conteúdos pedagógicos, mesmo que o professor ainda não esteja preparado para lidar com essas ferramentas virtuais? É esse o momento? É hora de planejar digitalmente, tendo em vista que a construção do conhecimento coletiva ou colaborativa já é uma realidade? É hora de abrir mão daquilo que o nosso aluno sabe, aproveitando o seu potencial dessa nova geração tecnológica? Eu acho que o encaminhamento da questão já é, ao mesmo tempo, a resposta Ela correta. tem uma resposta, mas a Tânia deu uma cola para você. Sem dúvida. Eu acho que, em primeiro lugar, é preciso requalificar os professores, possibilitando aos professores, através de política pública concreta, efetivamente ampla e democrática, que eles possam fazer uma trajetória de requalificação progressiva e que isso inclua, evidentemente, o domínio das linguagens digitais emergentes, não é? Conceição, mais uma pergunta recebida por e-mail. A Valquíria Pereira Ramos Carneiro, de Monte Alegre, de Goiás. Obrigado, Valquíria. Diz que encontra dificuldades nas formações continuadas de professores, com uma aceitação e permanência dos professores nessas formações que são oferecidas pelo Núcleo de Tecnologia Educacional. Diante dessa realidade, o que é possível fazer para despertar o interesse dos professores para que atuem com as tecnologias na prática pedagógica? Eu acho que, antes de mais nada, é preciso perguntar aos professores o que é que eles querem nessas formações. Né? De novo, volto a dizer isso. Inclusive, como professora também, eu já tive resistência enorme a formações continuadas, elaboradas a partir de ideias de alguém que estava fora do contexto daqueles professores e que acha que aquilo que era importante eles saberem para serem melhores professores. Enquanto todos os professores ali tinham necessidades outras e nunca foram ouvidos sobre aquilo que eles queriam aprender. E aí, como é que se dava essa formação continuada deles? A parte da autoformação, da pesquisa com colegas, né, de buscas. Eu acho que o professor sempre quer a formação, acho que isso aí dá conta, ele busca essa formação, mas ela precisa ser pensada também na contingência daquilo que ele deseja e quer. Posso fazer um complemento rápido? Acho que a Conceição tem razão. Eu vou te pedir para fazer o complemento já nas suas considerações finais, Eugênio. Infelizmente, a gente está chegando ao fim do Salto para o Futuro de hoje. Gostaríamos de começar a ouvir vocês e suas considerações finais. Perfeito. Eu acho que a professora Conceição tem total razão. Na verdade, a política pública, ela tem que ser auscultadora, em primeiro lugar. Ela deve ser transversal, não pode ser de cima para baixo, evidentemente, deve auscultar e deve, evidentemente, partilhar com aqueles que vão receber a formação aquilo que é deles, ou seja, o que eles querem, evidentemente. Nós, na verdade, nós, professores, o que nós queremos. Porque as políticas públicas devem nascer das nossas próprias demandas, dos nossos próprios desejos e necessidades. Bem, isto posto, eu quero agradecer, não é, a possibilidade da participação e dizer que foi um grande prazer aqui partilhar esse contexto com o nosso apresentador, que tão bem conduziu o processo inteiro, o professor Edmeia e a professora Conceição, e agradecer as perguntas endereçadas.
Foi um prazer. Eugênio, prazer nosso. Obrigado pela presença aqui no Salto para o Futuro. Volte mais vezes. Conceição, suas considerações finais. Então, o que eu quero dizer é que em tempos de cibercultura, né, para além dos usos que se faz no espaço virtual, né, novas lógicas, novos modos de pensar, novos modos de conhecer, novos modos de se relacionar estão colocados, estão irreversivelmente na escola. Não se trata mais da gente decidir se quer isso ou não, né, se a gente vai impedir que isso chegue na escola, se a gente vai favorecer que isso chegue. Isso está colocado, isso muda as relações, isso muda a própria concepção do que é conhecer e de como se conhece, do que se aprende, como que se aprende. E que é interessante, eu acho, num contexto mais amplo, inclusive no contexto das políticas públicas e também das pesquisas acadêmicas, né, que as pessoas que estão envolvidas nessas atividades, que elas procurem entender o que está acontecendo na escola para que se possibilite, né, que se criem políticas ou outras formas de compreensões que consigam ampliar essas redes que estão colocadas lá, né, e ampliar essas condições e possibilitar que o que já está sendo feito possa ser feito de uma maneira melhor e reconhecida. Tá ótimo, Conceição. Obrigado pela presença no programa de hoje. Edmeia, suas considerações finais sobre o que discutimos ou algo que tenha ficado de fora do programa de hoje, de toda a série que seja Não, eu importante acho que eu trazer. vou encerrar, né, essa série agradecendo e já dizendo, né, para os colegas, para os professores e para as professoras que essa série foi pensada à moda da cibercultura, né? Quando o Salto para o Futuro me convidou para fazer a consultoria, eu procurei as redes, né? Procurei as minhas redes, procurei conversar e agregar, né, a parceria dos colegas pesquisadores, né, dos diversos grupos de pesquisa, também os professores, né, da escola pública, né, o movimento social. Então, quem viu a série, que ainda verá a série, porque essa série é uma obra aberta, então nós vamos ter acesso depois aos programas gravados. É interessante que cada professor reúna, né, os seus colegas na escola, exatamente para discutir, negociar sentidos, co-criar outras possibilidades a partir desses programas que vão virar objetos de aprendizagem, que poderão ser reutilizados pelos professores nos cursos de formação inicial, para os professores em exercício, na formação continuada, né? E agradecer a todos os colegas que participaram da série e aqueles que vão fazer uso e produzir outros sentidos. Então, quero dizer que eu fiquei muito feliz com o resultado, quero agradecer e é isso. Bom, a diretora me avisou que a gente tem um tempinho ainda aqui, Ótimo. então vou te encaminhar uma última pergunta da Rosiméria dos Santos, de Duque de Caxias. Ela diz que assistindo a série viu que é possível com as tecnologias digitais criar e socializar saberes em diversas formas, seja com softwares, interfaces ou com outras mídias, e que a apropriação desses recursos produz conhecimento. Nesse sentido, como os professores da escola básica podem se apropriar desses recursos produzindo conhecimentos? Eu acho que é exatamente o que a gente desejava com essa série, né, Edneia? Exatamente. As redes entram em conexão, né? Rosiméria dos Santos é pesquisadora do GPDoc, né, do nosso grupo de pesquisa, é minha mestranda, desenvolve uma pesquisa super interessante, ela é professora de informática na educação há mais de 15 anos e ela perguntou, ela tem muitas respostas, né, para essas questões, mas é exatamente se apropriando, né, procurando utilizar, né, com os alunos principalmente, saindo dessa lógica da formação como treinamento, né? E de aprender com. Eu acho que o aprender com é o grande desafio. Tá com ótimo. as tecnologias, com as pessoas, com as redes, enfim. Com o Salto para o Futuro também. Edmeia, Com muito certeza. obrigado pela sua participação. A série Cibercultura, o que muda na educação, termina aqui. É hora de agradecer a participação dos convidados de hoje. A professora da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Edmeia Santos, que também é consultora desta série. A professora Conceição Soares, do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E o professor Eugênio Trivinho, do Programa de Estudos Pós-Graduados em Comunicação e Semiótica da PUC de São Paulo. E não poderíamos encerrar esta série sem antes agradecer a você que acompanhou os programas e participou do Salto ao longo de toda a semana. Muito obrigado. Na página do Salto na internet, as discussões sobre cibercultura e educação não param por aqui não. Para participar, acesse o site e discuta o tema com educadores de todo o Brasil. O endereço já está aí na tela, www.tvbrasil.org.br/salto. Até o nosso próximo encontro aqui na TV Escola, o canal da educação. Tchau!